Salve Maria, irmãos, tudo bem? Eu gostaria de hoje tratar de um assunto com uma certa brevidade, porque não cabe, né, a mim ficar expondo essas coisas com muita riqueza de detalhe, até porque eu não sou teólogo, né, e tal. Mas enfim, isso também não tira o nosso direito de ler com certa crítica, né? Uma crítica justa, tudo aquilo que a gente pega para ler, né? Inclusive o catecismo, né? A gente deve ler para saber se realmente tudo que está ali segue aquilo que a gente já sabe e tem certeza, né? Que vem da tradição, seguindo desde os concílios ecumênicos, os concílios infalíveis, né, e os decretos infalíveis dos papas, os documentos infalíveis dos papas, né, suas condenações, tal. Cabe sim a nós, é justo que a gente leia e conheça bem e possa comparar todo esse material. Primeiramente, eu gostaria de abrir um parêntese aqui, né? E comentar um pouco sobre a atividade do canal, porque, como vocês devem perceber, vocês que seguem o canal, né? Pouca gente ainda, mas tem gente que segue. Vocês percebem que eu tenho gravado poucos vídeos, né? E assim, por que eu tenho gravado poucos vídeos? É porque eu acho que é difícil você achar um assunto que você possa falar com bastante liberdade, né? Sem que você não corra nenhum risco de cometer um erro, de acabar direcionando as pessoas para um erro, para uma coisa que pode dificultar para elas na espiritualidade, na vivência, né? Tem muitas coisas que só cabem aos sacerdotes, né? Aos padres e os diretores espirituais, os confessores, né? E que não cabe de jeito nenhum a nós, né? Tratar de coisas de moral e tal, nós leigos, né? Não caberia. Então é difícil você escolher um conteúdo que seja adequado, que seja bem claro, né? Que não traga dúvida, que não traga dificuldade de consciência para os fiéis. E eu vejo assim, por isso que é difícil eu gravar alguma coisa, porque é difícil você ter essa pegada em você sendo leigo e você tendo poucas horas de estudo, né? Mas tem coisas que são muito claras e que você acaba podendo contribuir com alguém que está com a dúvida, alguma coisa assim, né? Então, por isso que eu tô demorando um tempo assim maior para poder postar algum conteúdo que eu possa comentar, né, da minha parte mesmo, né, e assim, dentro desse tempo, aquilo que é útil, aquilo que tem alguma conexão com a proposta do canal, né, eu estou incluindo aí nas postagens, né, alguns sermões dos padres e coisas relativas, né? Então, mas aproveitando, né? Eu sei que passou já um tempinho dessa polêmica, ela ainda está correndo aí, mais ou menos. A gente vê assim, mais ou menos no Facebook, assim, né? Nas redes sociais no geral. Não que a gente fique correndo redes sociais durante o dia, é difícil eu dar uma olhada em alguma coisa, mas quando a gente olha, a gente já vê logo na cara que tem alguma postagem, alguma coisa da polêmica do catecismo, né? Do catecismo amarelo, que é esse aqui, ó, né? E eu queria contar um pouquinho da história desse catecismo na minha vida, né? Como que ele veio parar aqui, né? E qual foi o desenrolar disso. E tem a ver um pouco com o tema, tá? Proposto. Eu quero aqui dar uma resposta muito simples, muito direta, que vai ser bastante tranquila para quem quiser entender, né? Quem tiver a humildade de analisar, né? E querer entender a coisa, não vir com preconceitos, vai conseguir assimilar bem, tá? Então,
Esse catecismo aqui, ele foi um dos primeiros livros que eu comprei, tá? Eu comprei uma série de livros ruins no começo, assim, uns 5 livros, assim, ruins, né? De médio para ruim mesmo. E um deles foi o catecismo. Então, conforme eu fui descobrindo a doutrina católica, né? Acho que tem um vídeo aí meu aí um pouco mais antigo falando um pouco disso, né? Da minha conversão, entre aspas, né? Para a doutrina. E, e aí eu adquiri esse catecismo amarelo e eu falei, poxa, eu tenho que estudar, né? Eu tenho que saber como é que são as coisas. Me deu aquela sede de conhecimento, né? Sede de conhecer o que é o catecismo, a doutrina católica, sobre a fé, sobre a moral, sobre os sacramentos, etc, né? E aí, beleza, eu comprei, fui lendo e aí eu senti uma grande dificuldade de entender, né? Falei, meu Deus, tá muito difícil de entender. Mas era uma dificuldade assim que eu não percebia muito bem por quê, né? Eu simplesmente lia, tudo bem. Acho que eu estava num processo de leitura em que a gente no começo meio que vai montando o nosso quebra-cabeça, né? Eu gosto de pensar assim. Você começa com um livro ali mais geralzão, aí você vai vendo na bibliografia, aí você vai, opa, esse cara aqui parece que é importante, eu vou dar uma olhada nele. Ah, citou esse cara aqui, eu vou dar uma olhada no que esse cara aqui fala. Né? Aí você vai montando o quebra-cabeça, quando você vê, tá lá a ideia mais clara e 2, 3 leituras do mesmo livro, você começa a entender um pouco melhor as coisas, né? E vai lendo coisas um pouco diferentes, mais conexas, né? E vai abrindo o horizonte do entendimento. Né? Você vai entendendo a coisa como um todo, dentro de um contexto, dentro da realidade como um todo, né? Então, eu achei muito difícil ler. Eu falei, caramba, não estou entendendo nada, tá muito difícil. E o que será que está acontecendo, né? E nisso eu estava vendo muita coisa errada, né? Sobre teologia da libertação acontecendo na minha frente, né? Nas paróquias aqui que a gente ia, né? Perto de casa. E apareceu o curso do professor Noguet, né? O curso da crise na igreja. E até uma certa altura ele comenta do catecismo. E ele fala assim, sabe o catecismo amarelo, tal, tal, tal. Ele mesmo, acho que nos primeiros minutos do vídeo, assim, ele fala assim, o catecismo amarelo, ele nas primeiras palavras dele, ele já corta a sua autoridade, não tem autoridade nenhuma. Ele mesmo tira, ele mesmo depõe a sua autoridade. Aí eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, e agora? O que eu vou ler? Como que eu vou saber? Como que eu vou conhecer? Né? E aí eu fui, entrei em contato com ele, perguntei, professor, tem uma certa altura do seu vídeo, o senhor fala que o catecismo amarelo não tem autoridade, mas, poxa, como é que eu vou conseguir estudar, né? Eu falei, não, compra o catecismo São Pio X ou o catecismo romano. Tá, beleza. Aí eu fui e comprei os dois, né? Comprei assim um pouco, um espaçamento um pouco um do outro assim, mas aí quando eu comprei eu já vi uma nítida diferença, né? O Catecismo de São Pio X, ele é muito resumido, mas ele é muito direto, você entende muito bem, né? É muito fácil de entender, só que ele não tem ele não aborda de forma mais ampla, tal, né? Mas quando eu peguei o Catecismo Romano na mão, foi como se eu pegasse uma, uma lâmpada assim, iluminada assim, né? Saiu luz de dentro do livro. Eu falei assim, nossa, como é diferente, é bem definido as coisas, isso aqui é isso aqui é isso, missa é isso, né? É uma coisa assim extraordinária. E inclusive eu fiz uma comparação interessante sobre que ele fala sobre a missa, né? Porque o catecismo amarelo, se você for ver a parte da missa, ele vai falar assim: a missa ela é sacrifício porque é Eucaristia. É Eucaristia porque é ação de graças. É ação de graças porque sei lá, memorial. É memorial porque é sacrifício. E fica nesse loop.
não define nada. Tipo, não é. É a renovação do sacrifício da cruz, só que de modo incruento. Ele não fala isso, ele fala sobretudo, né? É tudo isso, mas sobretudo é um sacrifício. Ele não faz isso, ele faz sacrifício porque é Eucaristia porque é memorial porque é um banquete e vai, entendeu? E é isso porque é isso, porque é isso, porque é isso e não é nada, entendeu? E o catecismo romano não, ele já define para você, ele já dá todas as informações, né? Todo conhecimento ali, um abismo de diferença, tá? Um abismo mesmo, né? É muito difícil de você ler, mesmo aquele pessoal que não tem costume muito de leitura, é muito difícil de você pegar o catecismo romano e não entender nada, tá? É muito difícil. Ele é uma leitura assim muito fácil, muito adaptada, né? Bem direta, não fica rodeando com história, isso e aquilo. É isso, porque 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 é isso e não é nada, no fim. Né? É tudo e ao mesmo tempo não é nada. Né? Enfim, aí depois fui me aprofundando um pouco tal, e aí eu chego aqui no ponto que eu queria falar, né? O argumento fatal, né, para derrubar. A tese dos conservadores, dos católicos conservadores que querem salvar uma interpretação continuista, né, do concílio e, portanto, uma boa interpretação do catecismo. Tá? Eu já vou adiantar que é óbvio que não existe erro 100%, né? Nada está errado 100%, sempre tem alguma verdade ali. Né? Não tem como uma coisa estar errada 100%, não tem como uma pessoa estar errada 100%, não tem como, enfim, tá? No catecismo tem coisas boas, o catecismo romano cita algumas coisas daqui, pega alguns parágrafos daqui, cita daqui, tá? Eu já peguei alguns, e assim, tem coisas boas aqui, tem, tá? Tem coisas corretas, tem coisas que são coerentes, mas como que eu posso dizer? Ao mesmo tempo que ele reafirma algumas coisas, outras coisas ele dá abertura, tá? Uma abertura que não é explícita, mas que dá brecha para acontecer mil e uma coisas, né? E uma delas, eu acho que é fundamental, a principal, é a questão da realidade das coisas, dos elementos de santificação nas outras religiões, tá? Isso aí para mim, assim, é o fundamental, o erro fundamental, tá? Eu vou ler aqui o trecho e aí depois eu vou comentar para vocês, pra vocês entenderem, tá? Isso aqui é o fundamental. Isso aqui você pegou, isso aqui você entendeu tudo, tá? Por que que acontece tudo isso daqui, tá aqui, é o fundamento. Ele se repete algumas vezes na doutrina explicada pelo catecismo, mas em outras palavras, em outro contexto, falando, sei lá, de filosofia, de verdade, mas a ideia é a mesma, tá? Então vamos lá. Citando o Catecismo número 818 em diante aqui, tá? Os que hoje em dia nascem em comunidades que surgiram de tais rupturas da igreja, né? As heresias e tal, e estão imbuídas da fé em Cristo, não podem ser acusados de pecado de separação, e a Igreja Católica os abraça com fraterna reverência e amor, justificados pela fé recebida no batismo, e estão incorporados em Cristo, e por isso, com razão, são honrados com o nome de cristãos e merecidamente reconhecidos pelos filhos da Igreja Católica como irmãos no Senhor. Então, isso aqui já é uma novidade. Por quê? Ele fala simplesmente do fato de alguns deles, né, serem batizados, isso aí já torna eles cristãos.
tá? Isso aqui não é verdade, tá? Não está de acordo com o que é ensinado sempre, nem mesmo com o Catecismo de São Pio X, tá? Eu tenho o Catecismo de São Pio X aqui, eu não vou abrir ele aqui agora, mas você pode ver lá quem são os cristãos, né? Aí você vai ver. São os batizados, que uma das notas é que são submissos aos seus legítimos pastores, tá? E aí a gente vê que, cara, não precisa raciocinar muito para você ver que, por exemplo, protestante, ele pode ter um batismo que pode ser reconhecido pela igreja, tá? Mas ele não está submisso a um legítimo pastor, tá? Agora, a condição dele como pessoa, a gente está falando aqui da denominação protestante, não é porque ela batiza pessoas que ela já torna elas cristãs, tá? Não é bem assim. Depende da disposição da pessoa ali, que é uma coisa que é segredo de Deus. Deus sabe quem que está ali de boa vontade e quem não está. Nenhum de nós pode saber, né? Não existe como saber. Não existe como a gente julgar pessoas. Mas aquela denominação, pelo simples fato dela batizar alguém, ela não pode torná-la cristã, porque essa própria denominação já é insubmissa, né, aos legítimos pastores, que é uma das notas do cristão, para ser chamado cristão. Tá? Vamos lá. Eu acredito que uma das notas também é a fé católica. Né? Ser batizado, ter a fé católica e ser submisso aos legítimos pastores. Né? Ter o mesmo credo, né? E também nesse ponto já não tem muito a ver, né? Já nega um bocado de coisas. Inclusive um texto do credo que é a própria igreja, né? Creio na única Santa Igreja Católica. Enfim, né? Não precisa explicar. Continuando aqui, número 819. Além disso, muitos elementos de santificação e de verdade existem fora dos limites visíveis da Igreja Católica, como a palavra escrita de Deus, a vida da graça, a fé, a esperança, a caridade, outros dons interiores do Espírito Santo e outros elementos visíveis. Tá, vou parar aqui um pouco para comentar. Ele fala que muitos elementos de santificação e de verdade existem fora dos limites da igreja. Complicado essa afirmação, tá? Esses elementos de santificação que ele comenta aqui, a palavra de Deus escrita, a vida da graça, a fé, a esperança e a caridade. Tá? A palavra de Deus escrita, você ainda encontra, tipo, sei lá, eu já vi, como é que fala o nome do pessoal? Espírita, que aceita. Ele leu a Bíblia, ele leu o Evangelho, ele aceita a Bíblia e ele lê. Inclusive, ele aceita até alguns santos católicos, né? Não no mesmo sentido que a gente, mas aceita. Mas, tá, existe a palavra de Deus, mas ela tá, dentro do protestantismo, ela tá mutilada, né? Foi retirado vários livros, né? Aqui tem a vida da graça, ele cita a vida da graça. Como que vai ter a vida da graça se você não tem a fé católica? Complicado. Muito complicado. Para você ter a graça, você tem que ser batizado, não ter pecado mortal. Se você tiver o pecado mortal, você tem que se confessar e recupera a graça. Certo? É necessário ter a fé também, aceitar a fé, porque senão nem o batismo vale. Complicado. Ele fala a fé, a esperança, a caridade. Tá. A fé, a esperança e a caridade, ela acompanha a graça santificante. Então, para você ter fé, esperança e caridade, você tem que ter... não tem que acompanhar a graça santificante. Quando você é batizado, você já recebe a fé, esperança e caridade.
A caridade, ela desaparece com o pecado mortal, né? Sobra a fé e a esperança. A fé e a esperança pode existir, coexistir num estado de pecado mortal, né? Mas, de alguma forma, essa fé você tem que receber, né? E a gente recebe a fé da igreja, né? É a igreja que nos dá a fé. A revelação, né? Que é um dos elementos da fé, né? Uma parte é nosso sentimento, né? Pela inteligência, aceitar essas verdades integralmente, né? E outra, Deus que infunde a virtude da fé em nós, né? E a gente recebe essa infusão da fé no batismo, tá? Outros dons interiores, tal, e elementos de vida visível. Na verdade, o que a gente pode dizer daqui é o seguinte: todos esses elementos, por estarem nas falsas religiões, não podem ser ditos elementos de santificação e de verdade. Por quê? Na verdade, isso é o que caracteriza aquela falsa religião como herética. Ela é herética porque ela escolheu crer em uma outra coisa dessa daqui. Ela não aceita a revelação que a Igreja Católica ela ensina de modo infalível, não aceita, então ela se torna separada, herética. Então, na verdade, esses elementos que o catecismo está dizendo que são elementos de santificação, e que isso é uma coisa que está ensinado aqui, que nunca foi ensinado pela igreja, você nunca vai achar isso aqui de jeito nenhum. Na verdade, você vai achar no Concílio Vaticano I, ele fala que de maneira nenhuma pode ser dito que os fiéis, as pessoas de outras religiões, estão em condições semelhantes, parecidas, com os fiéis católicos. De maneira nenhuma isso pode ser dito. Tá? Isso está no Concílio Vaticano I, infalível. Tá? Infalível no sentido de impor mesmo, é para crer. Quem não crê é herege. Tá? Continuando aqui. Aí o catecismo continua. O Espírito de Cristo serve-se dessas igrejas e comunidades eclesiais como meios de salvação. Meu Deus. Cuja força vem da plenitude da graça e da verdade que Cristo confiou à igreja católica. Todos esses bens provêm de Cristo e a ele conduzem e impulsionam para a unidade católica. O que isso aqui quer dizer? Ele está falando que, bom, a pessoa, Cristo se usa da falsa religião para salvar aquela pessoa em si. E aí ele pega e fala assim, todos esses bens provêm de Cristo e aí ele conduzem e impulsionam para a unidade católica. Isso aqui quer dizer o seguinte, e é um dos erros que o Centro Dom Bosco comete também, tá? Ele se diz tradicional, em busca da missa tridentina, do catecismo de sempre, mas ele erra nesse ponto aqui também, tá? Ele vai falar que eu vou falar daqui, depois eu falo dele. O que significa? Significa que esses elementos, a escritura, alguns sacramentos, não sei, algum elemento católico que está lá roubado pela falsa religião, serve de degrau para você chegar na religião católica. Serve como passos. A primeira pessoa está lá no protestantismo, ela conhece a Bíblia, depois ela é batizada, depois ela vai e vira católica.
Isso não existe, gente. Fé católica não é uma coisa que você abraça pouco a pouco. É claro, você vai conhecendo aos poucos e já adere de uma vez, sabendo que é católico, tá? Se tem pessoas que seguem esse caminho, é uma coisa totalmente extraordinária, que não tem nada, a gente não consegue sequer conceber isso e prever que isso vai acontecer. Isso é impossível. Isso é uma coisa entre Deus e as pessoas, os indivíduos, tá? Mas não por causa dessas falsas religiões. Seriam bem se elas não existissem, tá? E aí, o erro do Centro Dom Bosco é a mesma coisa. Ele fala o quê? Primeiro o cara tá lá na teologia da libertação, depois ele conhece o erro, vai pro conservador, depois do conservador ele conhece a missa tridentina e segue a tradição e vira católico. É o mesmo erro, cara. Mesma coisa. Tem um vídeo do Álvaro Mendes que ele fala isso. Exatamente isso aqui que ele fala. Ele desenha isso aí. E aí, o ponto-chave daqui, para você entender tudo isso daqui, o que isso tudo aqui quer dizer? Isso aqui vai aparecer em outras vezes. Né? Vai aparecer como sementes do verbo espalhadas nas religiões tal. Vai aparecer de novo isso aqui em algum lugar. Eu não vou lembrar que lugar agora. Mas vai aparecer. É muito citado isso aqui. O que isso daqui quer dizer no final? O que eles querem ensinar com isso? Eles querem ensinar que a religião cristã, eles querem montar uma espécie de gênero cristão, do qual a Igreja Católica é o principal. É o primeiro principal, é o mais pleno. Tem uma certa plenitude. Tá? Não se identifica. E aí, você tem que as falsas religiões ditas cristãs são como espécies, pequenas espécies dentro desse gênero cristão. É isso que ele quer dizer. A fé cristã está espalhada no mundo. Ela está espalhada no mundo. Na Igreja Católica somente? Não. Nas outras denominações também. Consequência disso, você não pode tentar converter os outros. Aí você tem a frase da Madre Teresa de Calcutá. Eu faço de tudo para que o muçulmano seja um bom muçulmano, para que o hinduísta seja um bom hinduísta. Eu não quero converter ele para ser católico. Basta ele ser bom na religião dele. Já existem elementos de santificação e verdade ali. Entende a gravidade? Aqueles elementos que eram características de heresias se tornam meios de salvação e santificação. É a jogada de mestre de Satanás. Fazer com que as pessoas acreditem que a heresia é um degrau para a salvação e defender isso com unhas e dentes. Igual esse pessoal está fazendo, conservador aí. Agora eu queria ler aqui na sequência, no 820. Tá? A gente leu 819. Vamos ler o 820. E aqui você vai ver que ele vai citar um trecho que é bastante criticado também pela tradição, né, pelos tradicionais agora. Que aí vocês vão ver que realmente é isso. Tá? Então, continuando aqui, 820. A unidade Cristo a concedeu desde o início à sua igreja, e nós cremos que ela subsiste sem possibilidade de ser perdida na Igreja Católica. E esperamos que cresça dia após dia até a consumação dos séculos.
Cristo dá sempre à sua igreja o dom da unidade, mas a igreja deve sempre orar e trabalhar para manter, reforçar e aperfeiçoar a unidade que Cristo quer para ela. Por isso Jesus mesmo orou na hora de sua paixão e não cessa de orar ao Pai pela unidade de seus discípulos, que todos sejam um como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. O desejo de reencontrar a unidade de todos os cristãos é um dom de Cristo, é um convite do Espírito Santo. Não tem que falar aqui. O último trecho aqui, ele conclui assim: o desejo de reencontrar a unidade de todos os cristãos é um dom de todos os cristãos. É um dom de Cristo, é um convite do Espírito Santo. Todos os cristãos quem? Os católicos? A unidade dos católicos? Não, a unidade dos cristãos. Por quê? Porque todos que têm algum elemento de santidade lá roubado pela falsa religião cai, é inserido aqui no contexto de cristão. O gênero cristão abarca as subdivisões, as espécies de cristãos. Ortodoxos, protestantes, se você quiser, espíritas, todo aquele que pega a Bíblia e crê na Bíblia, simplesmente, um desigrejado que está lá com a Bíblia na mão, ele crê na Bíblia, ele pode ser dito cristão aqui, ele se encaixa nesse gênero, tá? E essa questão do subsiste. Ele não se identifica, subsiste só. E assim, quero concluir esse vídeo dizendo também, né? É claro, a pessoa vai falar assim, mas você tem que ter tentar interpretar de forma benéfica, né, o catecismo. Eu sei, tá? E a grande jogada é essa mesmo. Dentro de há muitos pontos aqui que eles vão recordar da tradição que está de acordo com o magistério infalível. Dentro desses vários pontos, eles vão colocar brechas aonde vai poder entrar um elemento que não é tão católico assim, mas que se aproxima. Oração em línguas e tal, do jeito do pentecostal protestante. Tá? Que a gente viu o padre, eu vou falar o nome dele aqui, né, porque eu acho que é válido, né, o padre José Eduardo, que criticou os cismáticos, os tradicionais cismáticos desobedientes, né? Enfim, que lutam contra isso, mas que ele traz elementos protestantes para dentro da própria do ambiente dele mesmo, né? E fala que um grande influenciador da vida dele foi um pastor protestante americano. É incrível isso aí, né? E uma coisa que eu queria colocar para vocês, para finalizar, tipo, uma pergunta até. Se você é católico conservador, né, do tipo continuista, me fala uma coisa. O cristão, o católico tradicional, tá? Ele nega tudo isso daí que eu falei agora. Ele nega. Porque a igreja nunca ensinou isso, isso vai frontalmente contra o ensinamento de sempre, tá? Isso está explícito. A igreja nunca foi gênero de nada, nunca foi espécie de cristã. Ela é a religião cristã. Ser católico e ser cristão é a mesma coisa, tá? Não tem cristão que não é católico.
tá? Cristão que não é católico é herege. Esse é o nome que se dá. E assim, por que, né, os senhores batem tanto na gente e aceitam esses elementos protestantes dentro dos seus ambientes? Oração em línguas, missa de libertação, as mulheres no altar, a imodéstia no vestir. Aceitam essas coisas. E lutam contra o protestante. O protestante não, o teólogo da libertação. Por que vocês lutam contra o teólogo da libertação se a teologia da libertação ela tem sacerdote, ela tem Eucaristia, ela tem missa, a mesma missa que você vai, ela tem a escritura, ela tem, deixa eu ver o que mais, ela tem bispos, ela tem paróquias, o que mais? Ela batiza, ela crisma, ela confessa, ela faz, dá um matrimônio, ela dá extrema-unção. Ora, isso aí não é tudo elemento de santificação? Que mais elemento de santificação você quer do que isso aí? Dentro da doutrina que está aqui, que você aceita, tá? E que você critica a gente por criticar isso aí. Então seja coerente, amigo. Se você acha que o tradicional está errado, da teologia da libertação está errado, mas o protestante lá que tem a Bíblia, só a Bíblia, comida, né? Ele comeu lá uns 7 livros lá. Ele não aceita o Papa. Ele não aceita os bispos, não aceita o sacerdote. Ele não aceita a missa. Ele não aceita que a presença real é corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. Muitos vão falar nem que Jesus nem é Deus, tá? Jesus é um profeta, alguma coisa assim. Inventando mil teorias. Esse daí é cristão para você. Mas o cara da teologia da libertação lá não é. O tradicionalista, não gosto desse termo, mas vamos aceitar aqui. O tradicionalista, ele tem sacerdote, ele tem a Eucaristia, ele tem uma missa válida, ele tem... ele nunca foi proibido de realizar a missa, né, de rezar a missa tridentina que ele reza. Tem bispo, tem sacerdote. Que elementos mais de santificação você quer para que a gente seja cristão? Sabe o que é isso que você faz de chamar a gente de cismático? Hipocrisia. Simples assim. Tá? Para uns, como convém, são cristãos. Outros que criticam o que a gente defende são cismáticos. E a palavra cismática para vocês não tem sentido nenhum, é um xingamento gratuito. Certo? Bom, enfim, já estou me prolongando aqui muito. Gostaria de agradecer aí vocês pela audiência. O ritmo do canal é esse, né? Infelizmente eu não sou tão estudioso assim, né? Nem sou teólogo nem nada, para poder, enfim, poder discutir assuntos importantes aqui que acho que vale a pena, né? E enfim, é difícil a gente escolher um assunto que seja relevante e que dê alguma coisa, que possa dar algum fruto para vocês, né? Dividir alguma coisa de verdade, né? Alguma coisa que seja
sólido, consistente, né? Que tem alguma consistência. É difícil, então eu acabo demorando, espaçando bastante entre um vídeo e outro, mas é isso aí. O importante não é a quantidade, o importante é a qualidade, né? E é isso aí, beleza? Então fica esse recado, fica esse vídeo. Espero que esclareça a consciência de quem tem dúvida. Espero que faça pensar, né? Pense, olhe, estude, interioriza isso, questione. Fala, poxa, será que eu estou entendendo isso aqui mesmo? Será que eu estou lendo e estou entendendo? Ou será que eu estou aceitando gratuitamente o que estão empurrando para mim? Tá? Será que o que eu creio, os papas, os padres, sempre ensinaram? O que os papas de anteriormente ensinaram? O que o Papa, o São Pio X estava falando na Pascente? O que o Pio IX falava nas suas encíclicas? O que os outros papas ensinaram? O que diz os sílabos? Questione, leia, estude. Isso aqui não é muito não, isso aqui é pouco. Tá? 15 minutinhos aí por dia de uma leitura de um documento do Papa, alguma coisa, vai ser muito frutuoso para vocês, né? Para alimentar a fé de vocês, porque, como diz, né, Nosso Senhor, o Papa está lá para confirmar os seus na fé, né? E cada vez que a gente vê uma definição papal, é uma oportunidade muito rica, muito valiosa de confirmar a nossa fé e ser fortalecido contra o erro. Ok? Então essa é a minha mensagem. Fique com Deus. Salve Maria.